O governador de São Paulo, João Dória, está em Londres com reuniões com empresários, com o objetivo de trazer recursos aqui para o estado de São Paulo e gentilmente nos atende nesta manhã aqui no nosso Jornal da Manhã. Tudo bem, governador? Bom dia, obrigado por nos atender. Bom dia, Thiago. Bom dia, Augusto Nunes. Bom dia, Josias. Bom dia, ouvintes da Rádio Jovem Pan. Governador, os investidores estrangeiros vêm demonstrando mais interesse no Brasil por causa da situação, a possibilidade de se aprovar a reforma da Previdência, a possível melhora do ambiente econômico, governador? Sim, a resposta é positiva, Thiago. Ontem nós tivemos um café da manhã promovido pela Embaixada do Brasil, pelo embaixador Fred Arruda. Nós tínhamos cerca de 30 investidores, principalmente no setor de infraestrutura, especificamente neste setor, para as áreas de investimentos em rodovias, hidrovias, ferrovias, aeroportos, portos, ou seja, fortes investidores e também de fundos de investimentos. E a expectativa positiva em relação à reforma da Previdência contribui para um cenário mais positivo do próprio encontro. Tanto é que não houve nenhuma indagação durante o encontro que pudesse reproduzir negatividade ou um sentimento de dúvida em relação à perspectiva econômica do país de longo prazo, dado, repito, a perspectiva de aprovação da reforma da Previdência, Thiago. Governador, pergunta que chega de Brasília com Josias de Souza. Você, Josias? Governador, nessa matéria de concessões, desestatizações, a sua avaliação é de que o governo federal está atrasado ou ainda há tempo? Josias, bom dia. É um dos setores que, a meu ver, vai bem no governo Jair Bolsonaro. O ministro responsável pela área de infraestrutura e responsável também pelos programas de desestatização vem realizando um bom trabalho. E uma ação coordenada com São Paulo também de forma muito positiva. Tanto é que nós já conseguimos o protocolo para o programa de desestatização das ferrovias, das linhas intercidade, que vão ligar Centro-São Paulo até o Vale do Paraíba, Josias e depois Centro-São Paulo e a região metropolitana de Campinas até a Americana. E também os demais programas que nós aqui em São Paulo estamos fazendo, todos eles em cooperação com o governo federal, principalmente na área de portos, aeroportos e ferrovias. Augusto. Bom dia, governador. Também. Augusto Nunes, bom dia. Governador, o senhor espera que os estados e municípios sejam incluídos na reforma da Previdência nesta semana já? Eu tenho essa boa perspectiva, Augusto. Você sabe que a aprovação na Câmara não vai incluir estados e municípios. Isso deve ocorrer já esta semana, mas eu confio que no Senado nós teremos esta inclusão em plenário, fruto de um entendimento também com os líderes dos partidos. Conversei com o presidente do Senado, o senador Davi Alcolumbre, que aliás tem sido um grande líder ao lado do presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, e ambos, aliás, têm uma posição francamente favorável à inclusão de estados e municípios. E por que isso é importante, Augusto Nunes? Para esclarecer aos ouvintes da Rádio Jovem Pan. Não é um capricho de estados e municípios, é uma necessidade, porque torna a reforma mais completa e mais duradoura. A expectativa é de que, se incluirmos estados e municípios, praticamente a metade do valor, ou quase a metade, 400 bilhões de reais, vão representar uma economia promovida nos estados e nos municípios. Enquanto a não inclusão de estados e municípios vai fazer com que, ao longo dos próximos 10 anos, nós tenhamos uma perda de cerca de 400 bilhões de reais. Portanto, a reforma não será tão completa quanto poderia ser. E, ademais, há vários estados brasileiros, e sem falar os municípios, que não teriam condições, Augusto, de propor às suas assembleias legislativas, às suas câmaras municipais, uma reforma previdenciária em condições de aprovação. Isso geraria conflitos, distúrbios, paralisações,
no âmbito das gestões municipais e estaduais, lembrando que a partir de outubro deste ano nós já estaremos praticamente entrando no calendário eleitoral das eleições de 2020. Portanto, a meu ver, é importante, quase que imprescindível, que possamos incluir estados e municípios na reforma. Esta seria a melhor opção da reforma. E concluo, Augusto, dizendo que a melhor reforma, evidentemente, é aquela que poderá ser aprovada no âmbito do Congresso Nacional. A pior reforma é aquela que não seria aprovada de forma alguma. Ou seja, melhor ter uma reforma, ainda que parcial, do que não ter nenhuma. Mas melhor do que essa é ter a reforma completa com estados e municípios. Josias. Governador, Josias novamente, eu queria lhe perguntar, neste caso da inclusão dos estados no Senado, como fazer para que este projeto não tenha que voltar à Câmara? Pode-se aprovar a questão dos estados numa emenda à parte? Essa é a primeira pergunta. E segundo, eu queria abrir um parêntese para lhe perguntar algo que foge dessa questão. Há um burburinho nos últimos dias de que o PSDB pode abrir um processo de expulsão de personagens como Aécio Neves, como o Beto Richa, e que o partido estaria estimulando esses personagens a pedirem licença. Caso não peçam licença, seria aberto um processo de expulsão ou alguma coisa do gênero. Existe essa possibilidade? Josias, vou responder as duas questões. Na primeira, eu confio muito na liderança do deputado Rodrigo Maia, do senador Davi Alcolumbre e dos líderes que estão comprometidos com a reforma da Previdência. E dentro, evidentemente, do regimento do Congresso Nacional, em plenário é perfeitamente possível obter a aprovação e a concordância, tanto do Senado quanto da Câmara. E creio que hoje o sentimento da favorabilidade nos votos necessários para a aprovação da reforma da Previdência contribuem para que a inclusão dos estados e municípios seja feita. No âmbito do PSDB, o PSDB tem, como você sabe, ouvintes da PAN também, um novo presidente, o ex-deputado Bruno Araújo, que assumiu há cerca de um mês a presidência do PSDB com um compromisso de instituir um novo PSDB, sem apagar a história de 30 anos do PSDB, nem relegar ao ostracismo os fatos, uma biografia bem escrita pelo partido. Bom, o governador que está em Londres, a gente está tentando melhorar um pouco o som. O governador está num celular, em deslocamento em Londres, numa reunião com empresários. O governador está tentando novamente vender o plano de concessões e também as PPPs aqui em São Paulo, as parcerias público-privadas no governo do estado, aos investidores de fora. O governador que já esteve em Nova York, agora em Londres, e aí vai para a China na sequência. Governador, por favor, a sequência da resposta ao Josias. Agora sim, Josias, desculpe. Agora, retomando o tema específico do PSDB, a segunda pergunta. Me ouve bem nesse momento? Estamos ouvindo, governador. Sim. Ok. Com a nova composição da direção executiva do PSDB, sob a liderança do ex-deputado Bruno Araújo, nós assumimos um compromisso com a opinião pública de estabelecer o patamar de um novo PSDB. Sem com isso, Josias, Augusto Nunes e Thiago, apagar a história do PSDB. Ela foi bem construída, uma biografia vitoriosa, sob liderança, sobretudo, do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Mas o PSDB não pode viver da história. O PSDB deve fazer história. E para fazer história tem que estar sintonizado com a população brasileira e os sentimentos da população. A população brasileira quer ética, quer transparência. Aliás, as ruas no domingo passado exatamente para clamar por isso. Então não é razoável que o partido cerre fileiras colocando embaixo do tapete coisas que devem estar, vamos dizer, clarificadas e serem transparentes para o eleitorado brasileiro e a opinião pública de forma geral. Eu também defendo, não é uma defesa individual este ou daquele, e nem... Perdemos agora o contato, mas já agradecendo ao governador por nos atender. O governador está em Londres com empresários para tentar recursos para o estado de São Paulo. A gente agradece a participação do governador mais uma vez aqui na Jovem Pan.